Perfeito. Fala, galera. Bem-vindos a mais um TeiasCast. Hoje, infelizmente ou felizmente, meu último TeiasCast. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Gabriel e com o nosso convidado especial, Jean Dantas, que é formado em ADM pela USP e já fez diversos intercâmbios e tem uma ampla trajetória aí no empreendedorismo dentro da faculdade. Então, seja bem-vindo, Jean e Gabriel. E muito Isso aí. obrigado por estar participando desse momento que está sendo especial para mim. Legal demais, legal demais. Eu que agradeço, Pedro, por todos os momentos aí no Teias. Vamos ver se a gente ainda grava mais um TeiasCast de despedida, né? Então, pessoal, para quem ainda não viu, a gente já gravou um podcast com o Jean, né, falando mais sobre intercâmbio, oportunidades no exterior, né, para estudantes. E foi muito interessante, né? Foi muito legal. E a gente quis gravar esse outro podcast agora para falar um pouco mais do ramo que ele trabalha hoje, que ele tanto teve interesse pela participação no Start.U, no Núcleo, né? Que é o ramo de startups e empreendedorismo. Então, Jean, se puder começar contando um pouco de como foi esse desenvolvimento de interesse por empreendedorismo, por startups, pessoal, para a gente abrir. Sim, com certeza. Depois você precisa explicar para o pessoal por que você está saindo. É por um bom motivo, pessoal. Então, logo, logo ele conta para vocês. E é até engraçado eu falar um pouco sobre empreendedorismo, porque eu nem consigo imaginar minha vida sem empreendedorismo. Acho que desde pequeno eu tentei enraizar na minha mente de como funcionavam as mecânicas de negócios, de business. Sempre tive muito interesse em entender como que funciona a padaria da esquina, como que eles gerenciavam o dinheiro, como que eles forneciam, né, um emprego para outras pessoas. Só que aí, antes de entrar na faculdade, eu fui olhando algumas universidades que tinham mais foco para empreendedorismo. Aí eu via a FGV, via a USP São Paulo também, mas aí eu li a USP São Paulo, foi um pouquinho mais de foco em consultoria. Aí cheguei até a USP de Ribeirão. E eu vi que na USP de Ribeirão, né, aqui na FEA, a gente tem muita organização estudantil. E isso, para mim, é um dos lados do empreendedorismo, né? Você fazer atividades extracurriculares, você querer aprender uma coisa além da universidade. E aí foi até um motivo que eu escolhi também vir para cá, porque eu não sei se eu te contei, mas eu passei nas duas. Eu fiz Enem, né? Então eu fiz o Enem, fiz a FUVEST, e aí o resultado do Enem saiu antes, que saiu aqui, que eu tinha me inscrito, e da FUVEST saiu lá na FEA de São Paulo. Só que eu já tinha vindo visitar aqui, falei, nossa, esse negócio é absurdo, eu gostei muito. Cara, eu não sabia, não sabia. Então, Legal demais. e aí decidi escolher a USP de Ribeirão, justamente por conta dessa parte de empreendedorismo. E aí, assim, dando uma boa encurtada, que depois a gente vai se aprofundar nisso, eu comecei a ver oportunidades de como eu conseguia trabalhar empreendedorismo dentro da universidade. Então, um dos exemplos foi o Núcleo de Empreendedores, que eu fui diretor de projetos, trabalhei também numa parte de eventos. Então, por trabalhar na parte de eventos, eu tive contato com muitos empreendedores. Até falei do Renato, do fundador da 99, que era um dos maiores competidores do Uber na época, e outros empreendedores aqui da região. E aí eu fui cada vez mais criando esse interesse. E aí eu queria ir para fora também, sempre fiquei de olho no Vale do Silício por ser um lugar onde surge todas as tecnologias, né? Agora com o hype do AI, da inteligência artificial, a gente vê que surgiu de lá e eles estão inovando, tem muita coisa. Então também eu aproveitei esse período para olhar oportunidades internacionais e querer ir para fora. E aí eu queria ir também, de alguma forma, trabalhando em uma startup, em uma instituição que estava sendo criada, usando tecnologia. Então, meio que fui lapidando aí ao longo da minha trajetória da universidade, até o momento que eu falei, vai ser isso que eu quero para minha vida mesmo, vou continuar fazendo isso porque eu gosto, vejo bastante sentido e cá estou. Top demais, top demais. Jean, eu queria... Cara, se você me permite, eu já queria começar com uma pergunta um pouco polêmica. Claro. Porque você falou sobre a importância da educação, da faculdade para você, né? E assim, cara, quando a gente fala de empreendedorismo, startups, a gente vê, querendo ou não, muitos influencers que pegam e falam assim, cara, porque a faculdade não importa para o empreendedor, sabe? O empreendedor não depende disso. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião, assim, com base na sua vivência, o que você acha dessa questão? O empreendedor precisa de faculdade ou a faculdade vai acrescentar algo para o empreendedor? Nossa, eu já fiz essas perguntas para muitos empreendedores, inclusive alguns dos nossos investidores na Flourish. E sim, eu acredito, eu cheguei à conclusão que importa. Por que importa? Eu acho que você consegue empreender sem a universidade, isso é óbvio, a gente vê muitos casos legais de gente que empreendeu, mas essas pessoas que empreenderam fora da universidade e deram certo, geralmente são os outliers. Então, é aquele ponto fora da curva.
se você for, eu até vi uma pesquisa recentemente sobre isso, que se você for levantar o número de empreendedores unicórnios, da empresas que valem mais de $1 bilhão, no mundo, principalmente assim, Estados Unidos, que lá eles surgem muito, a maioria dos fundadores focaram muito na educação, assim, seja educação fazendo uma graduação, que eles chamam lá de bachelor degree, ou fazendo um MBA, porque é uma forma de você conectar com outras pessoas também, você aprendendo o erro de outras pessoas, que cara, é clássico do empreendedor. Você precisa minimizar ao máximo, minimizar os seus riscos. Então, para você minimizar os seus riscos, você tem que conhecer gente que já falhou, já teve esses riscos parecidos. Então, você vai aprendendo. Então, a minha conclusão é que importa muito. Cada vez mais eu vejo que eu preciso continuar estudando, preciso continuar fazendo curso, me aprofundando. E faz com que eu acelere também o processo de empreender. Uma vez eu ouvi, foi do mesmo investidor nosso, ele falou que ele tem uma empresa super bem sucedida, um grupo super grande assim no Brasil, voltado para a parte de marketing, então atende grandes instituições no Brasil. E ele falou, cara, meu case deu certo, eu consegui empreender sendo mais jovem e tal, mas realmente ele escalou quando eu comecei a investir em mim mesmo e na minha educação. Então ele foi um cara que ele foi fazer o MBA em Harvard, fez um programa lá que chamou o PT também, que você conecta com outros empreendedores. Então ele falou, cara, só deu certo, assim, saiu da curva quando eu comecei a focar ainda mais na minha educação, na minha profissionalização, para eu conseguir escalar o negócio. Então não quer dizer que se você não fizer uma faculdade não vai dar certo. Tem vários cases aí que deram. Só quero dizer que, às vezes, você consegue minimizar os riscos estudando, aprendendo com quem já fez, conectando com essas pessoas. Então, eu chego à conclusão que importa sim. Legal demais. É até interessante, porque eu fiz parte da pré-aceleração do Supera Park, junto aqui com a USP, e lá dentro eu percebi que muita gente era, tipo, alto nível, assim, passava de graduação, era mestrado, doutorado, e eu percebi que, tipo, geralmente era uma galera que estava inserido em um mercado, ou estava em uma grande empresa, ou era professor, via um problema no mercado, talvez tinha solução, ou tinha um pensamento para a solução, e com tudo isso só chegaram lá por causa da educação desse nível elevado de educação, conseguiram resolver esse problema e começaram a fundar a startup, assim. Eu acho bem interessante, porque a maioria das pessoas assim de internet, assim, a gente tem muito isso. A gente tem até um amigo próximo que falou que tipo, a faculdade não importa, mas se pegar a média, né, a galera tem um estudo muito alto. Mas eu queria perguntar para você, por que startup? O que você faz hoje? Por que não um ramo tradicional de empreendedorismo? Tipo, como você está atuando hoje? Em que você trabalha mais ou menos, para dar uma explicadinha para a galera? Ótima pergunta. Por que startup? Acho que startup eu escolhi, eu também não é o melhor termo a ser utilizado, mas já que a gente utiliza esse termo startup, eu falo que eu escolhi justamente porque é uma empresa que está movendo rápido, sabe? Tem transformação muito rápida, está buscando sempre eficiência, tecnologia, tem um tempo limitado de sobrevivência, né? Porque se você está queimando caixa, às vezes se você não está tendo tanta receita, você precisa acelerar todo o seu processo para continuar sobrevivendo. E eu nunca me dei certo assim, eu também não tentei, mas eu acredito que eu não daria muito certo em uma empresa grande. Eu posso até testar em algum momento da minha vida, mas eu não me via assim alocado numa big company, assim, McKinsey, que você vai ficar lá dentro de uma área muito específica fazendo aquilo. Eu gosto de estar passando por várias áreas, assim, aprendendo com todo, porque eu acho que eu tenho essa visão também de empreendedor, né? Eu estou empreendendo na Flourish. A Flourish é uma empresa do Vale do Silício que eu juntei a ela, né, quando eu fui para os Estados Unidos. Aí conheci o Pedro Moura, que é um dos fundadores, com a Jéssica, que é americana também, um dos fundadores. E aí gostei do que eles estavam fazendo, ainda estava no começo, estava precisando de gente boa para entrar no time, fazer acontecer. E aí eu meio que entrei logo no começo para remodelar um pouquinho também o produto e contribuir com a minha visão do Brasil. Então, a minha ideia é o resto da vida continuar empreendendo. Assim, depois que o case da Flourish der certo, a gente está com vários parcerias interessantes no Brasil. A hora que eu falar, putz, não estou mais me desenvolvendo, eu acho que agora tipo, a empresa anda sozinha, não precisa de mim, aí eu vou pular para outra empreitada. Porque eu gosto de fazer isso, assim, acho que foi mais por conta de interesse pessoal mesmo. Eu tenho um monte de amigos que trabalham no Google, Facebook, etc. E, cara, eu vejo, tem muita coisa atraente, salários muito altos, o pessoal tem budget para curso, para viagem, um monte de coisa. Só que eu
Eu também eu tenho aquele sentimento que eu gosto de trabalhar para mim mesmo, sabe? De estar criando o meu negócio, de estar meio que gerando retorno para a economia, gerando emprego. Isso eu acho muito legal. Assim, ontem até numa apresentação do Gustavo Cerbasi, que todos estávamos aqui, ele falou um pouco sobre isso, né? De você fazer algo não só pelo dinheiro, mas porque você gosta. Assim, no final do dia, quando você ficar mais velho, você vai contar para quem o que aconteceu. Você vai contar. Ele falou um exemplo. Né? Você vai contar que você comprou um iPhone última geração, você vai contar da experiência que você teve criando uma empresa ou algo nesse sentido. Então, acho que, para mim, o principal mesmo é um pouco de paixão por resolver problemas, conseguir impactar mais gente. E é um pouco da questão da educação também, né? Porque eu acho que a educação transformou a minha vida. Assim, eu não imaginava estar na USP, não imaginava ir nos Estados Unidos, não imaginava conhecer as universidades. Eu sempre sonhava, mas não imaginava. E aí, quando por exemplo, quando eu pisei lá em Harvard, eu estava na frente, eu falei, meu Deus, tipo, eu tô aqui, e agora? Não caiu a ficha. Não caiu a ficha, e agora? Tipo, se eu tô aqui, se eu conseguir, eu posso fazer o que quiser. Aí eu falei, agora eu vou escolher o que eu quero, o próximo passo, né, o próximo step. E aí continuo nessa, percebi que quero continuar com o mundo de empreendedorismo, gosto de conectar com as pessoas. E é uma rede muito interessante, que é uma rede muito conectada. Então, você conhece um, você vai conhecendo um outro. Se eu for pensar, na maioria dos founders jovens de São Paulo, assim, a galera que conseguiu captar investimento, a maioria eu conheço. É muito engraçado. A gente está numa rede muito pequena ainda no Brasil. Ainda está se desenvolvendo, obviamente, mas ainda é muito pequena. E é bom que você aprende com essas pessoas, né? Cada um com um ramo diferente. O Gabriel, não sei se você conhece a barrinha da Bold. Meu amigo Gabriel, um dos fundadores. E aí tem outros cases que você vai aprendendo que são de setores diferentes. Um que é focado no agro, um que é focado mais na parte, por exemplo, de suplementos, que nem o dele, um que é focado na parte de tecnologia. E todos estão indo para um caminho legal, sabe? Estão dando certo. Então, acho que é um pouco disso. Legal demais, Jean. E, cara, você falou um pouco da experiência lá no Vale do Silício, em Harvard, nos Estados Unidos como um todo, né? E, cara, eu fico imaginando que quando você foi para lá, você se deparou com duas visões, né? Porque, querendo ou não, o brasileiro e o Brasil têm uma visão de empreendedorismo e eu imagino que o estadunidense tem uma visão totalmente diferente, né? Queria que você comentasse um pouco para a gente, assim, cara, o que foi mais gritante, assim, quando você viu essas duas diferenças de pensamento? O que você aprendeu com isso lá? Não, essa é uma boa pergunta, porque eu cheguei lá e falei, nossa, muito legal as coisas que estão aqui, mas tem muita coisa que está aqui que poderia servir no Brasil que ainda não tem no Brasil. Então, acho que a conclusão que eu cheguei quando eu estava lá eu não quero empreender nos Estados Unidos, não é o meu momento de empreender nos Estados Unidos. Pode ser que em algum momento eu queira assim, expandir a empresa ou criar uma empresa lá, mas no momento não, eu quero continuar no Brasil, porque eu acho que é um país extremamente em potencial, com muita gente, uma população enorme, uma população que ainda é carente de algumas coisas, de algumas soluções, mas que eu percebo que na nossa geração está expandindo. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa aqui da FEA, um cara super novo, e ele me falou, cara, eu invisto desde os meus 13 anos. Eu falei, essa não era uma pauta de uma geração anterior. Hoje, o cara, desde os 13 anos investindo, um cara super novo, assim, acho que ele tem ele é 4 anos mais novo que eu. Pô, eu falei, fiquei feliz, eu falei, ó, ele está conectado de alguma forma, está tendo essa mentalidade, né? E aí, acho que se eu for comparar com os Estados Unidos, eu vejo que lá eles têm muita solução mesmo, parece que eles tentaram tudo possível, mas ainda tem vários gaps. Assim, o gap da saúde, lá a saúde é muito caro, e até para eles. Então, eu acho que eles se desenvolveram em várias partes legais, é o auge do capitalismo, né? Tem muita coisa que foi desenvolvida lá, mas ainda também tem algumas falhas. E acredito que a gente, como brasileiro, a gente não pode ser essa de, nossa, vamos criar tudo aqui em casa. A gente pode ir lá nos Estados Unidos aprender, que é um caso do Gabriel, esse da Bold. Ele me falou, cara, eu fui para os Estados Unidos, eu voltava com a mala cheia de barrinha de cereal, porque no Brasil não tinha uma barrinha de cereal boa. Aí não tem como, não é viável ele ficar indo e voltando dos Estados Unidos, né? Tipo, pô, não tem como. Ele vendeu o carro, pegou um dinheiro da família para montar a barrinha da Bold, que hoje em dia você vê em todo supermercado aí e é muito gostosa. As barrinhas dos Estados Unidos ainda, tipo, é muito bom. Exato. Mas em termos estruturais, por exemplo, aqui na USP eu vejo muito incentivo ao empreendedorismo e eu vejo que a galera não aproveita isso, assim. Mas como é que é em Harvard, por exemplo, que a gente, pelo menos na minha cabeça, vem um monte de founder que passou por Harvard quando fala em Harvard. Qual que são os incentivos lá? Eles têm laboratórios, eles têm aulas? É obrigatório? Não é? Qual que são as diferenças que você vê
entre o Brasil e a USP, perdão, entre Harvard e a USP, dadas as guardadas proporções? Muito boa pergunta. Acho que o principal ponto é que eles têm muito dinheiro. Então, por ser uma universidade privada que, assim, grande parte do dinheiro ele volta justamente para a universidade. Então, é um esquema diferente aqui. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos. Eles têm muito dinheiro, têm a parte de investimento também, empresas, eles têm um laboratório de startups. Isso é um fator interessante. Eu acho assim, empreendedorismo lá é uma pauta que você consegue claramente achar em qualquer lugar. Assim, se você for em um evento, você procurar, você vai conseguir achar essa pauta, gente fazendo coisa legal, construindo. Mas também não é, como posso dizer, não é o todo. Lá eu vejo que tem muitas especificidades. Então, um amigo que eu fiz lá, ele é um cara que mora na Espanha, ele foi estudar lá em Harvard e ele estava estudando fungos. Ele estudava um fungo específico. Então, ele lia 4, 5 livros desse fungo. Eu falei, cara, muito, muito específico. Então, você vê gente fazendo umas coisas assim muito, muito específicas, mas ao mesmo tempo também abre margem para você, por dizer, eu estou estudando isso específico. Se eu encontrar um gap, uma oportunidade, pode ser que eu queira empreender, porque eu tenho o suporte da universidade. Então, isso é um fator. Eu não acho a USP tão distante assim de lá. Eu acho que, inclusive, a gente, às vezes, até por ser estudante, às vezes acaba até desmerecendo, porque a gente está aqui e aí não vê a realidade de fora, né, sem ser USP. Eu vejo que, na verdade, a gente tem muita oportunidade. É mais a questão de ter oportunidade e as pessoas, às vezes, não estão correndo atrás para achar essa oportunidade. Então, a Cristina Junqueira, que até convidei ela para ser a paraninfa da nossa turma, ela se formou na USP, ela formou um Nubank, que é um case internacional. Quando eu estava na Califórnia, eu também fui lá em Stanford, e eu tinha um grupo de investidores do Brasil que estava lá, dando algumas palestras, e o case lá era Nubank Pix. Os caras estão nos Estados Unidos estudando no Brasil? Legal, né? Sinal que a gente está fazendo o negócio bem, fazendo o negócio certo. Então, cara, tem muito. A maioria dos unicórnios surgiram, né? Aqui no Brasil surgiram da USP. Então, tem muito case legal. Eu vejo que a gente tem muita oportunidade. Tem muito intercâmbio com universidades do exterior. Só precisa procurar mesmo e ter interesse. E também a Universidade de São Paulo, a USP, ela é muito bem vista fora. Muito bem vista mesmo. Assim, você chega lá e fala, putz, eu sou da USP, as pessoas conhecem, sabe? As pessoas já ouviram falar, as pessoas têm pesquisador. Eu estou na comunidade de brasileiros que foram ou estudam lá em Harvard. Para você ter ideia, ainda é um grupo fechado. A gente tem 230, 240 pessoas nesse grupo. Resumindo, é muito grande, né? Se for pensar bem, a gente é uma comunidade fechada, no sentido, não são todas as pessoas que estão em Harvard, brasileiros, que estão nesse grupo, mas alguns que estão, já deu um número de 230 pessoas. Então, é bastante gente. E uma parte, por que pareça, veio da USP, sabe? Saiu da USP e está lá, está fazendo uma pesquisa, está fazendo uma especialização. Então, acho que isso é um ponto importante. Legal demais. Ainda nessa linha que o Pedro falou, Jean, eu achei muito legal o trabalho da Brasil Conference, né? Que você é um dos caras que está organizando lá. E, assim, é muito legal esse intercâmbio entre alunos de Harvard e MIT, buscando startups aqui do Brasil, sabe? Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal dessa oportunidade, né? Que a gente até divulgou no perfil do TES. Então, cara, é algo imperdível para quem quer empreender e gosta desse ramo de startups. Não, super legal que você pontuou isso, porque, inclusive, as inscrições estão abertas, vão até o dia 15, faltam uns dias aí. A Brasil Conference é legal porque ela foi criada por brasileiros que estão dentro da comunidade de Boston, né? Não é exclusiva só de Harvard. Então, apesar de ser um evento com o nome Brasil Conference at Harvard MIT, a comunidade de Boston em si, que está vivendo lá, ajuda a organizar esse evento. E a gente tem uma frente que é a Hack Brasil, que é uma frente de startups, que é justamente a que eu estou organizando. Que a gente busca empresas do Brasil, bem early stage, então empresas que não receberam investimento ainda, pessoas que estão, às vezes, na universidade, estão criando business, estão criando negócio com um potencial enorme, assim, de escala, basicamente um case de startup, para reconhecer essas empresas, premiar. Então, o primeiro prêmio... São 5 empresas selecionadas do Brasil. As 5 vão com tudo pago para os Estados Unidos, então a gente banca isso para elas irem lá no palco de Harvard MIT e apresentarem a solução durante o evento. E o primeiro lugar ganha R$100 mil, justamente para dar esse incentivo para a pessoa, expandir o negócio, que às vezes pode ser que o dinheiro seja um fator limitante, né? Então, esse é um dos pontos. E o principal de todos é visibilidade. Então, 2 dos principais patrocinadores nossos da Hack Brasil é a Valor Capital, que é um dos maiores fundos de Venture Capital do Brasil, Monax
E Endeavor também, né? Tinha esquecido da Endeavor. Então, são vários cases legais que, pô, se você conseguir passar nesse programa, você como empresa, né, o seu time, você vai ter essa visibilidade enorme, vai sair nos portais de notícia. E é isso que a gente quer fazer, é reconhecer casos de empresas legais no Brasil, de pessoas que estão criando um business interessante, e abrir isso para o mundo, né, cara? Nada melhor do que... E às vezes as pessoas perguntam, por que Harvard? Porque é no Brasil, o seu evento é focado no Brasil. É porque a gente quer levar o Brasil lá para ser discutido num palco que tem muita visibilidade, né? Pô, todo mundo tá lá, tem vários... Não é só brasileiro, apesar do evento ser foco do Brasil, tem um monte de gente de fora lá observando. Então, a gente quer mostrar que tem muita coisa legal no Brasil e reconhecer essas empresas. Se inscrevam, viu, pessoal? O Teias já compartilhou, né? Eu passei para vocês. Eu espero ver alguém aí da FE, alguém da USP participando. É só ir no Instagram do Teias, Teias USP, ou então procurar por Hack Brasil no Google, que vocês vão achar o link direto. É bem interessante, eu já me inscrevi algumas vezes, não passei. Escreve de novo. Vou escrever de novo. Mas acho que você já disse que já se inscreveu várias vezes também, e foi nesse, né? Sim. Então, acho que ia ficar insistindo às vezes, né? Sim, você pode falar. É porque tem várias frentes. Assim, o Brasil Conference, para vocês terem ideia, eu até nem sei quantos projetos que tem. Eles têm projetos voltados para reconhecer pesquisadores brasileiros, projeto responsável para reconhecer senadores, projeto responsável para reconhecer startups, o programa Embaixadores, na verdade, da Brasil Conference, que é para reconhecer pessoas, aí não é uma empresa, são pessoas que estão fazendo a diferença no Brasil, que estão estimulando a comunidade. Então, é muito legal, vocês podem dar uma olhada, porque tem várias frentes. Eu, exclusivamente, estou cuidando dessa parte de startups, porque é o que eu tenho mais domínio e que eu gosto. Mas tem muitas outras opções. Então, se você está fazendo um projeto interessante na USP, você está liderando uma organização estudantil, você é presidente ou você é parte da diretoria, ou algo nesse sentido, você pode se inscrever nos embaixadores e pode ser, inclusive, uma pessoa para ir lá para Harvard, que, inclusive, também é tudo pago. São 10 brasileiros escolhidos para irem lá contarem um pouco mais sobre o background, né, e o que eles estão fazendo no Brasil para impactar a sua comunidade. Bem interessante. E, por exemplo, uma pessoa que quer começar a empreender, putz, sou um moleque aqui, quero passar na faculdade, começar a empreender na faculdade. O que você já viu que deu certo frente a essas pessoas que você conhece? O que essa pessoa deveria fazer? Como que ela deveria buscar conhecimento? Porque eu sinto que quando eu tentei empreender, o que me faltava era informação, eu não sabia buscar informação, não sabia com quem conversar e como chegar nas pessoas. Eu acho que isso talvez seria um shortcut bem interessante da gente saber, assim, tal. Não, com certeza. Acho que é a dica de milhões. Eu não sei se vou ter a melhor resposta, mas o que eu aprendi é conecte com pessoas que já estão empreendendo. Acho que o maior aprendizado é você falar com gente que já empreende, que já está construindo negócio, já abriu o CNPJ, já está com todos aqueles desafios que, pô, na maioria das vezes é mais perrengue, mais trabalho do que esse sucesso que a gente vê nas mídias, saindo nos portais de notícias. Isso aí é tipo assim, 2%, 3%. Você tem um reconhecimento, mas tem um risco, né? Um trade-off que a gente fala, que é o custo-retorno. Eu acho que se eu pudesse dar dica, e não sei se seria a melhor das dicas, eu já quebrei a cara várias vezes nesse sentido também, já tentei empreender de outras formas. Quando eu entrei na faculdade, já tentei criar uns negócios, na pandemia também. Continue tentando, assim, dê o primeiro passo. Eu percebi uma coisa, pelo menos foi na minha segunda empreitada, sócio importa muito. Pode ser que não seja a melhor pessoa para resolver esse problema, mas se for uma pessoa que você confia e que vai realmente te ajudar nos períodos mais difíceis, talvez essa pessoa seja certa, ao invés de alguém super técnico, alguém que tem um conhecimento absurdo. Que no final do dia são pessoas e você precisa, assim, é uma jornada solitária, você precisa de alguém, de alguma forma, para te apoiar. Imagina você estar com uma empresa, tanto que empreendedor solo, né, que é aquele empreendedor que é só ele, para mim seria um case muito difícil, porque, cara, você está com toda a resposta no seu, e aí acontece alguma coisa, putz, quem que você vai recorrer? Pode ser que você fale com a sua família, tá ok, estou falando com a minha família, mas a minha família não vai entender o que eu estou falando, entendeu? Eles vão me dar um apoio moral, essas coisas, mas não vão entender. Então, acho que o principal é sócio, e o melhor de todos é que a USP, a gente está aqui, isso aqui é uma incubação, eu só percebi isso depois de ter me formado. Que as pessoas que estão aqui são pessoas muito boas e são pessoas que, cara, se eu fosse dar uma dica, escolha alguém aí próximo do seu vínculo, da sua sala, alguém que você conhece, para empreender junto com você. Porque você já criou esse relacionamento e você confia. Se você não tem uma confiança na pessoa e você vai chamar ela para empreender, cara, é tipo assim,
não vai dar certo. É um relacionamento aí meio tóxico. Então, exato, não recomendo. Então, acho que sociedade, encontre algo que você queira fazer. Também já tentei explorar alguns setores que não é minha praia, já tentei ver umas coisas aí de agro, não gosto de agro, não é para mim. Mas, assim, eu vejo muita oportunidade, mas não quer dizer que eu vou fazer. Eu posso apoiar as pessoas que estão fazendo, assim, dar minhas recomendações, mas tem algumas coisas que não é, sabe? Você tem que escolher o setor que você tem interesse. Você é apaixonado por educação. Cara, se é apaixonado por educação, você vai para um setor que não tem nada a ver com educação, não faz sentido, assim, sabe? Não vai cruzar a longo prazo. Então, escolha um setor que você tem interesse, oportunidade, escolha o sócio e dê o primeiro passo. Eu tive muita dificuldade, continuo tendo nessa questão de, putz, você vai provar uma hipótese, você quer empreender, você quer criar um produto. Como que você vai gastar o mínimo possível e como que você vai provar que esse produto alguém tem interesse em comprar, alguém tem interesse em utilizar? Pode ser um produto ou serviço. Essa parte do MVP que a gente fala, que é um produto mínimo viável, é uma parte muito importante. Porque senão você vai colocar todos os seus esforços em uma coisa, às vezes gastar um fortuna de dinheiro, e você não sabe se realmente as pessoas querem usar, se é algo, né, um produto ou serviço que as pessoas querem utilizar. Então, também eu focaria bastante nessa etapa inicial de fazer um produto simples do início, sem muitas exigências, para depois aí você ir aumentando. Perfeito, muito bom. Cara, é muito legal que você falou isso, Jean, da questão de como que aqui é uma incubadora de verdade, né? Eu e Pedro, a gente conversa muito sobre essas questões, cara, do tanto de oportunidade que a gente tem aqui, tanto em questão de pessoas, como de bolsas e tudo. O que falta muitas vezes é o pessoal ter a informação onde procurar, né? Inclusive, se você tem esse interesse, recomendo muito que veja o último podcast com o Jean que a gente fez aqui, que a gente falou bastante sobre isso, né, Jean? E, cara, ainda nessa linha que o Pedro falou, você tem um case de estar trabalhando lá no Vale do Silício, e eu tenho certeza que é o sonho de muita gente, né? Tem muitas pessoas que têm esse desejo, gostam muito de tecnologia. E eu queria te perguntar, cara, na sua visão, assim, de ser um cara que está lá, quais são os setores hoje, áreas que estão mais bombando, que estão em alta no Vale do Silício, de tecnologia de ponta, para essa galera que quer trabalhar? E adicionando também a questão, tipo, na minha cabeça, alguém que quer trabalhar no Vale do Silício é um dev. É realmente isso? Você precisa saber de programação ou tem abertura para as outras áreas, ou é menor? Vamos lá. Começando para a sua, acho que é mais fácil. Geralmente, o mercado como um todo, né, o mundo inteiro, ele exige, para construir produtos de tecnologia, ele exige de pessoas que têm essa skill, né, que são desenvolvedores, pessoas técnicas. Mas eu acho que é um pouco também de mito, sabe? Você não precisa ser um dev. Geralmente, quando um dev ou alguém, assim, um desenvolvedor, um CTO, ele vai para lá, ele já é alguém mais sênior, já é alguém que já trabalhou em várias outras empresas. Então, e aí está sendo chamado para trabalhar numa empresa de lá. Então, acho que não tanto essa questão de ser alguém de programação, que fez ciência da computação, uma coisa assim. Tem, obviamente, os casos, mas não são todos. Você consegue ir, sim, fazendo outras coisas. Por exemplo, tem alguns caras que estão hypados, que é Product Manager, né? Você trabalha com a parte de produto, a parte comercial também, assim, empresas que estão lá no Vale do Silício, mas querem expandir para outros países, querem vir para a América Latina, querem vir para o Brasil, e é muito comum, querem ir para a Europa. Aí eles precisam de gente da parte comercial, de relacionamento, para trazer esse produto, que é o que eles falam de Country Manager, que é alguém que é um gerente do país. Então, acho que não, assim, não precisa ser de tecnologia, mas, óbvio, se você for de tecnologia, também tem uma oportunidade aí. Agora, a segunda pergunta, qual foi mesmo, só para eu... Foi, assim, do que você enxerga como as principais áreas que cara, estão em alta, estão crescendo dentro do Vale do Silício? Cara, isso aí virou até piada lá, mas não tem como, assim, você fala em inteligência artificial, AI, é tipo assim, a principal pauta que todo mundo está falando, e aí você vê gente recebendo investimento absurdo, sem produto, sem nada ainda. Então, AI, sem dúvida, está disparado. Eu acho que um pouco também de IoT, né? Tipo, inteligência das coisas, machine learning, toda essa parada de tentar fazer de forma mais eficiente, usar a tecnologia para realmente atingir o ápice da eficiência, né? Sem necessariamente precisar de um humano, é algo que está expandindo lá. Porque eles também são muito futurísticos, né? Como eles lançam tendência, o ChatGPT surgiu lá, né? Como eles lançam essa tendência, eles tendem a ter uma menos aversão, no sentido assim, se você for procurar um investimento,
aqui no Brasil para uma coisa super futurística, provavelmente vai ser difícil você conseguir, porque o pessoal é mais pé no chão, né? Tem um risco. Lá já é o contrário. Eu sinto que umas coisas mais futurísticas, o pessoal que quer inventar a roda em algumas coisas, tem mais abertura. E eu acho que a parte de finanças, assim, não finanças, a parte de mercado financeiro, fintech, é onde movimenta dinheiro. Assim, onde movimenta dinheiro é onde os VCs estão olhando, onde as pessoas estão olhando, porque transaciona muito, né? Então, putz, pode ser que você ganhe um pequeno percentual aí dentro de uma transação, mas, cara, se é milhões de transações e você está movimentando dinheiro, você está na fonte, entendeu? Então, acho que fintech ainda é hypado e é no mundo inteiro. No Brasil também é onde mais recebe investimento, é no mercado financeiro. E aí tem as outras áreas de saúde. Inclusive aqui no Brasil, em Ribeirão, a gente tem um case muito legal de saúde, que é a iClinic, né? Não sei se vocês conhecem. Sim, total. Que é uma empresa que surgiu aqui da USP, depois foi comprada por um grupo grande que chama AF. Eu até conheço o Felipe, que é o fundador. A AFIA, você fala? Isso. Cara, a AFIA eu conheço o pessoal da Além da Medicina, não sei se você vai conhecer também. Sim. Um case gigantesco também aqui do Brasil. Case gigantesco, exato. Então, são grupos muito importantes e que estão sendo muito bem vistos lá fora. Quando eu estava no Brasil, Silicon Valley, que é um evento focado para empreendedores no Vale do Silício, eu vi um monte de brasileiro lá, né, porque é um evento de brasileiro, mas um monte de empresas, porque lá eles também trazem empresas de fora, então tinha a Microsoft, um monte de coisa, mas um monte de empresa legal aqui, que eu às vezes não conhecia o nome, mas que está fazendo um trabalho enorme. Assim. Tem um case muito legal aqui também, que chama Semantics, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, acho que foi uma das primeiras a listar na Nasdaq, lá nos Estados Unidos, que é um case enorme. Brasil também está sendo super bem respeitado afora assim, do país. Então é isso, assim, no geral. Cara, muito legal. Quer fazer uma ou já pode deixar que eu faça? Pode. Posso fazer? É que assim, eu queria fazer uma um pouco mais pessoal agora. Jean, você contou pra gente um pouco sobre essa questão de você não se enxergar tanto no mercado tradicional, assim, numa função tão específica, né? E gostar tanto dessa área de startup que, querendo ou não, às vezes eu imagino que é uma maluquice, assim, você tem que cuidar de tanta coisa, tá numa empresa que ainda está em desenvolvimento, né? E, querendo ou não, isso gera estresses, né? Querendo ou não. Apesar de ser algo muito legal, eu particularmente gosto muito também. Cara, eu queria te perguntar, de uma forma mais pessoal, como você lida com esses estresses, assim, de cara, tá numa empresa que está começando, às vezes ter milhões de reuniões, assim, sabe? Ter problemas que empresas que estão começando têm. Como é que você lida nesse sentido, assim? Cara, uma boa pergunta, melhor que a outra. Também não sei se eu tenho a melhor resposta, mas eu lido diariamente tentando burlar o sistema. Cara, o ser humano, a gente tende a procrastinar, a gente tende a deixar para outro dia. Então, a minha luta diária é, como que eu consigo maximizar realmente as minhas tarefas? Eu fazer o que eu preciso fazer. Então, sempre, se eu estou na terapia, se eu estou em alguma sessão, eu estou falando, cara, como que eu consigo... Eu queria é o sonho de todo mundo ser produtivo todo momento, né? Quando você precisa. Eu vou trabalhar 6 horas no dia, eu vou ficar 6 horas produzindo. É impossível, não dá, eu já assumi que não dá, porque a minha vida inteira eu estou fazendo isso, tentando e não dá certo. Então, eu acho que o jeito que eu faço é usar a tecnologia para tentar me organizar. Por exemplo, cara, eu estou lá com o Google Calendar, lá no meu calendário, né? Com tudo mapeado. E aí você viu, né, que se atrasou um, atrasa outro. Que eu cheguei um pouco atrasado aqui para gravar, porque atrasou minha reunião anterior. Então, eu meio que me organizo nesse sentido, eu uso as ferramentas, as tecnologias para conseguir me organizar. A questão de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu também assim, aprendi é que você não resolve tudo no mesmo dia. Não adianta você falar que você vai fazer 10 mil tarefas no dia, não vai dar certo. Então, coloca lá aquele gráfico de prioridades, urgência e importância, e fala, ó, isso eu vou resolver hoje, que eu não posso dormir sem resolver. Se eu não conseguir resolver os outros, tá tudo bem, vou resolver amanhã. Então, não tem como, assim, todo dia vai surgir uma coisa nova, uma tarefa nova, igual a época de prova, né? Você vai fazer uma prova, aí você tem que estudar aquele assunto. E, às vezes, você precisa abdicar de uma outra coisa. Talvez fazer numa aula para estudar para a prova, para outra que você tinha, no caso. Então, eu acho que é meio que esse negócio de priorização, time management, que a gente fala, que tipo, realmente gerenciamento do tempo, tudo isso é o mais importante. E saber que, cara, tudo é uma etapa, assim, tudo é um processo, o tempo ele vai passar de qualquer forma, decida o que você quer fazer com esse tempo. Isso aí é um mantra que eu tenho para a minha vida inteira. Assim, putz, se o tempo está passando, o que eu quero fazer com esse tempo? Tipo, se eu não fazer nada, ele vai passar, e se eu fazer alguma coisa, ele vai passar do mesmo jeito. Então, tentar ter essa visão, tipo, tentar ter essa mentalidade
de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para resolver o mundo em um dia, e pensar mais a médio e longo prazo, tipo assim, quais são os seus focos no futuro, os seus objetivos. Por exemplo, cara, antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu estava querendo, eu falei, eu queria ir para Harvard, o que eu faço? Tipo, eu já estava meio que imerso assim, na minha mente. Aí, quando eu entrei aqui na USP, eu fiquei vendo as oportunidades. Então, sabe quando você prepara a sua mente, que você começa a observar as coisas que estão ao redor, que podem te conectar para alcançar aquele desafio? E nem, assim, a principal coisa é nem tudo dá certo. Eu até postei hoje no meu Instagram, depois se alguém quiser seguir, olha lá, que às vezes a falha, assim, o maior perdedor é aquele que não sabe perder. Porque, cara, a falha, perder às vezes, você não conseguir uma coisa, pode ser uma forma de você sair ainda melhor na próxima. Pode ser que você perda de novo, mas você vai perder diferente. Então, o que eu quero falar com isso? É que os erros, eles realmente servem para você aprender. Tipo assim, e você melhorar na sua próxima tentativa, né? A gente vê isso no empreendedorismo com o MVP, né? Eu vejo muito, tipo, cara, se você deu errado no MVP, que bom, né? Ainda bem que você não quebrou com 10 milhões na conta. Exatamente. Mas interessante. Mas aqui, assim, rapidão, 5 ferramentas para melhorar o gerenciamento de tempo. Cara, acho que a primeira de tudo, assim, essencial, é o Google Calendar. Para mim serve muito, muito mesmo. Essa tá entre primeira e segunda, mas eu vou colocar a segunda também. É um caderno, uma agenda física. Porque, cara, eu gosto muito de tecnologia, mas às vezes é um saco você colocar no bloco de notas lá, você se perde. Então, se for uma tarefa do seu dia a dia, assim, por dizer, eu tenho que fazer isso. O que eu faço? Eu coloco uma bolinha lá, um quadrado, e escrevo a tarefa. A hora que eu chego no final do dia, eu dou um check. É algo simples e funciona muito, assim, sabe? Tipo, E a sensação de dar um check no final do dia é a melhor possível. Exatamente. É igual aquela você abrir na Coca e tem aquele barulhinho, sabe? Então, a sensação do check é muito boa. Então, você sair no final do dia e falar, putz, eu fiz o que dá pra fazer e tá aí. Tipo, mesmo que às vezes eu não completei todas as minhas tarefas, mas eu fiz uma grande parte. E aí você sente aquele progresso, porque é muito comum você ter aquele síndrome de impostor também, que você acha que você fala assim, nossa, acordei, hoje vai ser meu dia, eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Aí você faz, às vezes, até um monte de coisa, mas você não percebe o que você está fazendo. Chega no final do dia, você fala, nossa, não fui bom o suficiente, ou não estou fazendo tudo que eu queria fazer. Cara, às vezes é só o jeito que você está pensando. Se você começasse a mapear o que tinha que fazer, colocar como prioridade, por exemplo, academia eu coloco como prioridade. Cara, eu não consigo, assim, meu dia sai muito mal se eu não treinar, não fazer algum esporte, porque eu preciso disso meio que para oxigenar meu cérebro, sabe? Eu não consigo ficar o dia inteiro trabalhando. Então, eu dou o check e ela fala, putz, pelo menos uma coisa está feita. E aí, então, o primeiro é o Google Calendar, né? Um calendário virtual. O segundo é uma agenda física, vai lá e compra todo ano. Deixa eu ver a terceira. Olha, eu gosto do e-mail. Assim, acho que é uma dica, né? Comece a organizar melhor o seu e-mail, porque tem muita coisa importante lá, às vezes. Cara, tudo que eu vi de oportunidade na USP, tudo veio pelo e-mail, tudo eu descobri lá. Então, eu era o rato do, tipo, toda vez fuçando as coisas que tinha na newsletter, vendo oportunidade de bolsa, essas coisas. Então, filtrar o e-mail de forma inteligente, organizar ele, tipo, unsubscribe, sabe? Tipo, deixar de assinar aqueles negócios que são spam, vai lá, coloca como spam, não deixa nenhum e-mail que não vai de compra, essas coisas que aparecem sempre, sabe? Então, organizar isso muito bem feito. E assinar as newsletters que você tem interesse. Então, tipo, eu vou organizar meu e-mail lá e eu vou assinar as informações que eu tenho interesse. Porque aí eu vou aprender tudo do mercado, eu vou saber o que está acontecendo no mundo. E isso é muito valioso no momento atual, sabe? Você não vai conseguir saber de tudo, mas você pode saber de algumas coisas. Eu sei bastante sobre o mercado de startups, de fintechs aqui no Brasil, porque eu leio muito, né? E eu tenho interesse. Então, vamos lá. Esse é o terceiro. Quarto, eu acho assim, não é uma ferramenta, quer dizer, pode ser uma ferramenta também, mas eu também vou falar da forma dessa ferramenta. É o LinkedIn. O LinkedIn, ele conecta com o mundo, assim, juro. Eu tenho conexão com a galera que eu falo, meu Deus, como eu tenho essa conexão? Porque às vezes você tem uma conexão com um amigo, aí você conhece no evento, aí essa pessoa conhece. Então, tipo, o LinkedIn é uma máquina de networking, assim. Tem muita gente que fala que é uma rede chata, né? Porque é muita coisa profissional, essas coisas. Mas, cara, cria oportunidades com essa rede. Pode ser não ser um Instagram da vida, que fica passando lá o Reels com informação qualquer, que às vezes é bom para você perder o seu tempo, ou tipo gastar o tempo quando você quer descansar, não quer fazer nada. Assim, eu uso bastante o Reels também. Mas não tanto para aprendizado, né? Porque é muita coisa, muita informação espalhada.
Agora, o LinkedIn já tem bastante coisa personalizada, com base no seu interesse. Aí, o que eu falo é gaming the system, que é você tem que treinar o algoritmo. Começa a se inscrever, conectar, com tudo que você tem interesse. Então, se você for abrir meu LinkedIn, vai ter muita coisa de tecnologia, startup, fintech, porque eu meio que treinei o algoritmo para ele saber que eu gosto desse assunto. Então, as coisas mais novas vão aparecer para mim. É igual assim, você começa a ver vídeo de humor no Reels, lá, pô, o que vai aparecer de vídeo de humor? Ou você começa a ver vídeo de carro, vai aparecer um monte de vídeo de carro. Então, o algoritmo está entendendo que você gosta daquilo e vai querer mostrar para você. Use o Game the System, que é tipo, você tenta burlar o sistema para ser a seu favor. Então, essa foi a quarta, o LinkedIn. E agora a quinta, pô, eu tô na dúvida, não tenho tanta ferramenta assim. Eu não estou pensando agora na quinta. Para planejamento, você usa o Google Agenda mesmo ou você usa um Notion, alguma coisa assim? Olha, eu já usei o Trello, já usei o Notion. Eu acho que os dois são bons, mas eles são... É meio que assim, eles tentam organizar a bagunça e fica bagunçado, entendeu? Porque eles dão muita margem de você colocar muita informação. Eu acho que se eu fosse colocar entre prioridades aí, é legal vocês usarem essa ferramenta, né, testarem o Trello e o Notion, mas assim, não é uma ferramenta que eu falo, nossa, tipo, você precisa ter de qualquer forma. O Google Calendar é mais importante, o caderninho lá físico. Agora, uma dica é, se vocês querem usar o Trello, isso eu faço para aprender. Então, quero fazer um curso. Eu uso o Trello para me organizar enquanto falta para eu terminar esse curso. Aí sim, acho que pode ser uma ferramenta útil. Mas a quinta fica em a ver. Depois, se eu lembrar alguma coisa legal, que eu também não vou passar qualquer coisa para vocês se eu não for útil, sabe? Perfeito, Jean. Caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui, cara, eu queria que você deixasse umas dicas finais, assim, para a galera que, assim como você, quer chegar lá, como eu falei, trabalhar no Vale do Silício, né? Muita gente está indo para essa área de tecnologia. Foi legal que você falou da palestra do Gustavo Cerbasi ontem, né? Que a gente teve aqui na FE. Logo depois a gente teve uma palestra com o Mauro Shinsato da Giant, que é uma gestora de fundos quantitativos. Ou seja, cara, usam tecnologia de ponta para fazer a gestão de investimento deles, assim. E se você pudesse deixar algumas dicas para o pessoal que quer entrar para essa área de tecnologia de ponta, trabalhando no Vale do Silício da vida, o que você falaria? Acho que não tem muita receita de bolo e pode parecer um papo de coach, mas a minha dica seria, tipo, acredite no que você quer. Assim, se você quer uma coisa, cara, busque ela. Assim, defina um pouco o seu propósito, os seus objetivos. Isso é muito importante. Assim, eu quero. Se você realmente quer ir para o Vale do Silício, você vai conseguir. Eu acredito muito nisso. Porque você vai começar a observar tudo ao seu redor que poderia te levar até lá. Você vai conectar com pessoas que já foram. Pô, se alguém quer falar assim, meu sonho é assim, vem falar comigo, pô. Eu já fui, eu sei todas as etapas, eu posso te ajudar, entendeu? É meio que isso, você vai analisando as oportunidades. Acho que é o principal você saber o que você quer. Porque se não for realmente o que você quer, você não vai fazer, vai dar muito trabalho, vai dar muita dor de cabeça. Então, tipo, é a mesma coisa você falar para alguém que não quer empreender, só porque tá hypado aí no mercado, que tipo, tá bonito, o empreendedor lá recebendo investimento. Cara, a pessoa vai quebrar a cara e vai sofrer muito. E, às vezes, essa pessoa tem mais o perfil CLT, ser um CEO, ser alguém assim, alguém que tem um cargo alto numa empresa, e está tudo bem. Pô, essas pessoas ganham super bem, se você pensar no lado financeiro, tem a função que é super importante, tem o status social. Então, são coisas diferentes, né? Eu acho que você tem que identificar o que você quer primeiro. Então, por exemplo, eu queria muito ir para fora, assim, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. Eu consegui alcançar isso. Porque tudo que estava ao meu redor eu estava fazendo, perguntando quem foi. Assim, as pessoas até falavam, nossa, mano, tipo, esse menino tá querendo saber de tudo, né? Mas eu queria mesmo. Então eu pedia dica, salvava. Eu acho que a principal dica que eu levo para a vida é entenda o que você quer, e às vezes pode ser difícil, mas tente descobrir o que você quer, e depois que você descobrir, procure todas as pessoas que estão ao seu redor, na internet, mande mensagem, e seja cara de pau. Pergunte. Assim, não tem como. Assim, é importante. Às vezes eu fico assim, nossa, eu falei com tanta gente que se eu não fosse um pouco de cara de pau, assim, de ir lá e perguntar, mandar uma mensagem, eu não estaria nem assim 1% onde eu estou hoje. Então, acho que a parte de não ter vergonha de nada, todo mundo já passou por alguma coisa assim, ir lá, ser cara de pau, perguntar, pedir ajuda, é normal isso, sabe? Acho que e é uma dica muito importante. Eu ouço bastante dos empreendedores falando isso. Cara, todo mundo aqui é cara de pau, a gente vai lá e fala, e é isso. E não precisa ter vergonha, né? Geralmente a gente pensa que a galera que está em uma posição muito alta, eles são de nariz em pé, alguma coisa do tipo, mas eu acho que
as pessoas mais humildes que eu conheci, assim, elas sempre me ajudaram, sempre passaram dicas, assim, que estavam em alto nível. Mas estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E só para a gente fazer um corte pro Reels, se você quer entrar na USP, se você está fazendo vestibular, uma boa sorte para você. E se você quer empreender, saiba que a USP é para você. Aqui dentro da USP a gente tem diversos incentivos, tem bolsas, a gente tem incubação em startup. Em startups é difícil. Incubadoras. Incubadoras da própria USP. A gente tem bolsas para sair para fora de intercâmbio, a gente tem intercâmbio acadêmico. Então, entra no site da USP, da USPIN. Vocês vão poder lá ver diversas oportunidades e pessoas. E sempre que você quiser, manda um arroba pro Teias USP, que lá a gente pode te dar mais informações. Inclusive, veio outro dia um menino da Bahia perguntar para mim como que era, como que era fazer aqui. Caramba, que legal. Aí eu falei que se ele passasse, a gente ia pagar uma pizza para ele. Te envolvi no meio do negócio. Assim. Já me envolveu, eu nem sabia. Pessoal, e sigam pessoas também, sigam o arroba, o Jean Dantas, né? Arroba o Jean Dantas, arroba Teias USP aí. Como o Jean muito bem falou, a faculdade também é ambiente de empreendedorismo, sim. E a gente tem que levar isso para vocês, que a educação de fato impacta. Palavras finais, Jean? Cara, obrigado pelo convite. Assim, estou sempre aceitando esse convite, que eu gosto de falar, e eu acho que a gente aprende muito isso na vida, sabe? Para mim, o que eu mais gosto é de compartilhar um pouquinho do que deu certo para mim, para que a pessoa vá lá e faça. Assim, pode ser que ela tenha alguns erros no processo que vai fazer ela aprender, mas eu já passei por tanto desafio que não faz sentido a pessoa passar por isso, tipo assim, sendo que alguém já passou, já pode dar os conselhos. Então, eu gosto de contar, dar dicas, tipo, ensinar realmente, que essa parte da educação é muito importante para mim. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, vai lá no Jean Dantas, mande mensagem, me siga, ou eu vou seguir de volta e me conte um pouco dos projetos de vocês. É isso. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Valeu.